Oi, pessoal! Nós chegamos a mais uma aula do nosso intensivo, tá? Hoje o tema é estequiometria, então eu vou resolver com vocês 5 questões sobre esse tema, tanto do vestibular da UERJ como do vestibular do Enem, tá? Então, vamos começar. Eu vou espelhar minha tela aqui para vocês, e vocês já estão tendo acesso. E aí vamos fazer a primeira questão. A primeira questão é uma questão da UERJ, tá? Vestibular de Acesso 2020. Para análise do teor de ozônio em um meio aquoso, obviamente os cachorros da vizinhança resolveram latir agora, mas enfim. Para análise do teor de ozônio em um meio aquoso, utiliza-se iodeto de potássio e ácido sulfúrico. Esses compostos reagem conforme a seguinte equação. Então, você tem a equação, mas você tem duas incógnitas na equação, x e y. Quando a equação é balanceada, os coeficientes x e y correspondem, respectivamente, aos seguintes valores. É uma questão para você simplesmente balancear a equação, tá? Quando a gente balanceia a equação, é importante a gente lembrar de um macete, né, que a gente fala que é a palavra macho, porque a gente começa pelos metais, vai para os ametais, depois vai para carbono, hidrogênio e oxigênio. Não significa que se você errar essa ordem, você vai errar o balanceamento. Só vai ficar um pouco mais chato de fazer, um pouco mais difícil. O nome desse balanceamento é por tentativa. Então, não tem uma regra que você vai acertar 100%. Você vai olhar a reação, vai tentar fazer. Não deu certo? Volta. Repete. Muda um número. Coloca outro. Divide por 2. Multiplica. E é assim que você vai conseguir chegar no balanceamento. No balanceamento, o número de átomos que você tem de um lado do elemento, você tem que ter do outro. Então, se você tem 5 átomos de potássio no reagente, você precisa ter 5 átomos de potássio no produto. Se não tem, o seu balanceamento está errado. Balanceamento é o tipo de questão que te vence pelo cansaço. Porque você tem uma hora que não consegue mais olhar para aquela reação e balancear direito. Dá sempre erro. Quando isso acontece, vai fazer o restante da prova, volta depois para essa questão e tenta fazer com a mente calma, tá? Que vocês vão conseguir. Passando um carro de som na minha rua nesse momento. Tava um silêncio absurdo. Aí agora tem um carro de som, tá? Mas, gente, desculpa, é assim mesmo. Tá? Vamos lá. Vou colocar aqui a reação, tá? Só para ficar um pouco mais fácil da gente conseguir fazer um balanceamento. Eu não vou conseguir fazer um do lado do outro bonitinho, tá? Por conta do espaço. Mas eu acho que dá pra gente entender bem o que é, tá? Que letra maravilhosa, né? Isso aqui é um K. Isso aqui é um 2. Melhor consertar isso aqui, né? Então tá. Aqui é um K. Aqui é um 2. Pronto. Vamos lá. Um pouquinho de boa vontade que vai. Vamos começar a analisar, né? Analisar essa reação pelo potássio, tá? Que é um metal presente aqui na minha reação. No lado dos reagentes, eu tenho apenas um átomo de potássio. Já nos produtos, eu tenho 2. 2 vezes 1, 2, né? Então, eu preciso já colocar aqui na frente o 2. Tá? Imagina que o 2 está aqui como se fosse no lugar do X. Agora, eu vou passar para o iodo. 2 vezes 1, 2. Repara que a partir do momento que eu coloco o número na frente, ele já multiplica toda a minha substância. Então, 2 vezes 1, 2. Beleza? Não tem mais iodo no reagente. Vou ver nos produtos. Também tem 2. Por enquanto, está indo bem. Vou olhar agora o enxofre. Eu tenho um enxofre aqui e um enxofre aqui. Eu posso olhar esse enxofre por duas formas. Eu posso olhar de maneira independente, então enxofre e oxigênio separados, ou, né, com um pouquinho mais de prática, com um olho um pouquinho mais atento, eu consigo perceber que o sulfato se repete, tanto no reagente quanto no produto. E aí eu posso considerar o sulfato como uma coisa só. O sulfato é o SO4. Tá? Lá vem o carro de som de novo. Aqui eu tenho sulfato e aqui eu tenho sulfato. Aqui eu tenho um sulfato e aqui eu tenho um sulfato. Tá? Eu conto esse sulfato, né, esse enxofre com oxigênio, como uma coisa só.
Por quê? Porque o SO4 se repete tanto no reagente quanto no produto. Aí isso eu consigo fazer com um pouquinho mais prática, com um olhar um pouquinho mais atento. Vou continuar com os outros, né? Eu tenho hidrogênio e eu tenho esse oxigênio que está separado, tá? Eu não vou contar com ele. Hidrogênio eu tenho 2, aqui reagente, 2 também nos produtos. Por enquanto tá indo. Mas, eu fiz certinho? Fiz certinho. Mas aqui eu tenho 3 oxigênios. E aqui eu só tenho mais um oxigênio aqui, ó. Né? Sobrando. Ah, Carol, e os outros 4 oxigênios? Eu já contei quando eu contei o sulfato, né? SO4, SO4. Beleza. Só que aqui, ó, eu tenho 3 oxigênios e aqui eu só tenho 1. Tá errado. Poxa, Carol, lá no final tá errado? Uhum. Então, se o número não tá batendo, eu vou rever toda a minha reação. Para esse número de oxigênio bater, o que eu tenho que fazer? Se aqui no reagente tem 3, no produto também tem que ter 3. Então, eu vou mudar o número o quê? Que tá aqui na frente da água. Deixa eu botar aqui mais direitinho, para ter um pouquinho mais de espaço. Eu vou mudar esse número que tá aqui na frente da água. Agora tem 3. 3 vezes 1, 3. Beleza, mas quando eu fiz isso, eu fiz o quê? Eu modifiquei a quantidade de hidrogênio. Agora eu tenho 3 vezes 2, 6 hidrogênios. Vou olhar nos reagentes. Aqui eu só tenho 2, então aqui eu tenho que botar o quê? O 3. Mas quando eu boto o 3 aqui na frente, eu mudo a quantidade de sulfato. O sulfato agora não tem só 1, tem 3, né? Porque tem o 3 na frente. Então, para onde tem que ir esse 3 também? Para cá, para frente, ó, para frente aqui do potássio. 3. Eu vou reescrever depois essa reação direitinho, tá? 3. Para ter também 3 sulfatos. Quando esse 3 vem para frente de toda essa substância, ele modifica a quantidade de quê? Ele modifica a quantidade de potássios. 3 vezes 2, 6 potássios. Quantos potássios eu tenho no reagente? Eu tinha colocado 2 aqui. Já não serão mais 2, né? Se eu preciso ter 6, é 6 que vem aqui na frente. Quando eu coloco esse 6 na frente, eu mudo a quantidade de iodo. 6 vezes 1, 6. Aqui eu só tenho 2, então aqui eu tenho 3. 3 vezes 2, 6. Repara que eu fiz todo o balanceamento. Quando chegou lá no oxigênio, o número deu diferente. E aí eu tive que modificar tudo que eu já tinha feito. Por isso que o balanceamento é por tentativa. Isso vai acontecer, isso é normal, tá? Se isso acontecer, você não tem que ficar desesperado. Falando, ai meu Deus, eu não sei fazer isso. Claro que não. Você sabe fazer. Você só precisa de um pouco mais de calma para conseguir resolver a questão. Por isso que eu te falei. Não tá conseguindo achar o balanceamento correto? Não fique insistindo muito tempo. Não perde 5, 6 minutos numa questão de balanceamento. Sai, vai fazer o restante da prova. Quando você tiver terminado as outras questões, você volta para ela e aí você vai conseguir fazer o balanceamento com mais calma. Meu truque, minha dica, na verdade, é o seguinte: tá errando o balanceamento, apaga tudo. Apaga tudo, dá reset naquela questão. Apaga o balanceamento que você fez, vai fazer outra coisa, volta e tenta fazer o balanceamento. Porque se você deixar os números que você estava fazendo ali, de repente esses números estão errados e você vai insistir naquele erro, ao invés de tentar fazer a questão toda de novo, tá? Então, como é que fica aqui o meu balanceamento, né? Eu tenho aqui 6 KI, tá? Mais O3, mais 3H2SO4, que vai dar 3 e 2, mais 3H2O, mais 3K2SO4. X e Y são, respectivamente, X, 6, Y, 3, tá? Seria a minha alternativa C de casa, tá bem? Então, a gente fez aqui a primeira questão, que foi uma questão de balanceamento. Não é uma questão difícil, tá? É uma questão de balanceamento, pura e simples. Só precisa de atenção. E a gente vai fazer a questão número 2. Vamos lá para a questão número 2.
Questão do Enem. Enem 2018. Objetos de prata sofrem escurecimento devido à sua reação com o enxofre. Esses materiais recuperam seu brilho característico quando envoltos por papel alumínio e mergulhados em um recipiente contendo água quente e sal de cozinha. A reação não balanceada que ocorre é... Então já está a reação aí e a própria questão já está te informando que ela não está balanceada. Se a minha questão não está balanceada, eu tenho que balancear. Mesmo que a questão te fale, não te fale que a reação não está balanceada, sempre confira, tá? Porque se a reação não está balanceada, a sua conta estequiométrica vai dar errado, tá? Porque a proporção dos elementos vai estar errada. Então, essa é a minha reação. Dado a massa dos elementos, a massa da prata e a massa do enxofre, utilizando o processo descrito, a massa de prata metálica... Então, o que a minha questão quer? Minha questão quer a massa de prata metálica. Quem é a prata metálica? É o Ag aqui, ó, que está sendo formado no produto. Eu quero a massa de prata metálica. Tá? Sempre destaque em questões de estequiometria o que você quer, o que a questão está pedindo. Então, utilizando o processo descrito, a massa de prata metálica que será regenerada na superfície de um objeto que contém 2,48 de sulfeto de prata é. A questão também te dá a massa do sulfeto de prata, 2,48 gramas. Tá? Questões de estequiometria sempre te dão uma relação, uma massa ou número de mols de uma substância, que pede para você descobrir a massa ou número de mols de uma outra substância. Tá? Então, sempre você vai relacionar duas substâncias. O restante da reação não me é importante, não é interessante para eu utilizar. A reação é dada para eu saber se ela está balanceada, tá? A relação do alumínio, para aqui não me interessa. A minha questão não me interessa, tá? Mas eu tenho que saber se minha reação está balanceada. Eu vou olhar para ver se está balanceada. Vamos lá. Eu tenho 2 pratas nos reagentes. No produto só tem uma. Então, colocam 2 aqui na frente, tá? Entenda que é na frente, tá? Porque como meu espaço aqui é pequenininho, eu não consigo colocar direitinho. Então, 2 mols de prata aqui. Enxofre. Aqui tem um só, aqui tem 3. Se aqui tem 3, aqui também tem que ter 3, né? E o número vem aqui para baixo? De maneira nenhuma. O número tem que vir aqui para frente. Sempre. Tá? Eu não posso mudar aqui o índice, porque senão eu estou mudando a composição da substância. Eu só posso mudar a quantidade presente da substância, tá? Por isso que vem um 3 aqui. Quando eu coloco esse 3 aqui, já imediatamente muda a minha quantidade de prata. 3 vezes 2, 6. Então, eu pago esse 2 aqui e coloco o quê? 6. Enxofre tem 3 e 3, agora eu vou olhar o alumínio. O alumínio tem 2 aqui, então aqui eu preciso de um 2. Tá? Então, qual é a minha proporção de sulfeto de prata para prata metálica? A cada 3 mols, né? Cada 3 mols de sulfeto de prata produzem 6 mols de prata metálica. Ou seja, eu produzo o dobro de prata em relação à quantidade de sulfeto de prata que eu tenho aqui presente. Então, vamos lá. Cada mol de sulfeto de prata, mol é a quantidade de matéria. Cada mol de sulfeto de prata tem massa molar 248 gramas. Vou botar até aqui gramas por mol para você entender que é massa molar. Como é que eu chego nessa massa molar? Eu não tenho a massa 2 elementos? É só calcular, tá? Eu tenho 2 pratas, então eu vou multiplicar o 108 por 2 e vou somar a esse valor 32, que é o número, a massa molar do enxofre, tá? Chego nesse valor de 248 gramas por mol. Repara que eu tenho uma relação aqui numérica, não tem? A massa que eu tenho aqui é como se fosse a massa referente a quê? A 0,01 mol. Eu dividi esse valor aqui por 100. É como se eu tivesse dividido, né? Este valor aqui por 100 para chegar nessa massa aqui, tá? A massa molar da prata
é 108. Se eu fizer o mesmo raciocínio, tá? Deixa eu até botar numa ordem aqui bonitinho. 108 gramas por mol. Se eu fizer esse mesmo raciocínio aqui, eu vou chegar em quê? Em 1,08 gramas, tá? Mas eu tenho que me atentar pelo seguinte: a massa de prata produzida é sempre o dobro da massa de sulfeto de prata presente. Então, se eu tenho 0,01 mols de sulfeto, eu não vou ter 0,01 de prata, né? Eu vou ter o dobro disso. Então, eu vou multiplicar esse valor aqui, que é referente a 0,01, por 2. E vou chegar em quê? Em 2,16 gramas de prata. Tá? Letra D de dado. Tá? 2,16 gramas. Repara que eu não fiz conta, né? Não fiz uma conta, não fiz uma reação, uma organização de regra de 3 e tal. Eu fiz um raciocínio matemático aqui dentro. Pro Enem, é muito bom, porque eu consigo resolver a questão muito mais fácil. Eu tô aqui falando com vocês de maneira devagar, explicando um raciocínio, mas isso na prova é muito mais rápido. Mas não é a única forma que eu tenho de resolver isso. Se para mim esse raciocínio matemático não está claro, eu posso fazer a boa e velha regra de 3. Tranquilamente, eu vou chegar no mesmo valor, tá? Como é que eu faria aqui a minha regra de 3? Vamos lá. 3 mols aqui, né, é que eu tenho de sulfeto de prata, né? De acordo com a minha reação estequiométrica. 3 mols de sulfeto de prata multiplicam o quê? Multiplicam a massa de 1 mol. Tá? E 1 mol de sulfeto de prata, a gente sabe que tem 248 gramas. Isso aqui, né, é necessário para produzir o quê? Para produzir 6 mols de prata, e cada mol de prata tem massa de 108 gramas, tá? Isso aqui é a minha relação que eu tirei o quê? Eu tirei da própria proporção aqui estequiométrica da minha reação, tá? Minha linha de cima. O número de mols que eu tenho vezes a massa de cada, né, a massa molar, então a massa de cada mol, presente em cada mol, que é igual a 6, porque tem 6 mols de prata, vezes a massa molar de cada mol de prata, tá? Isso aqui é a minha relação, mas eu não tenho essa massa que eu vou encontrar. Aqui eu vou encontrar uma massa, certo? Beleza? Uma massa aqui, uma massa aqui. Mas eu não tenho esse valor. Qual é a massa que eu tenho? Eu tenho 2,48 gramas. Quantos gramas de prata eu terei? X. Multiplica tudo isso aqui cruzado. E aí eu vou chegar no mesmo valor. Só que repara que fazendo a conta propriamente dita, eu vou perder bastante tempo fazendo o cálculo. Então, é possível, eu vou chegar no mesmo valor, mas é mais demorado. Só isso, tá bom? Eu vou chegar no mesmo raciocínio. Eu vou utilizar aqui a calculadora só para vocês verem que eu vou chegar no mesmo valor. 108 vezes 6, né? Que é essa primeira área aqui, eu ia apontar para a tela achando que vocês vão ver. Aqui, essa primeira conta, 6 vezes 108, vou multiplicar por 2,48. Vou chegar no valor aqui de 1.607. Esse valor aqui tem que ser dividido por quanto? Por 248 vezes 3, que dá 744. 1.607 divididos por 744, eu chego em 2,16. Para ser mais preciso, dá 2,1599. 2,16 gramas. Eu chego no mesmo valor, tá? Que é a minha massa de prata. Eu vou chegar no mesmo valor, só vou demorar um pouquinho mais, tá bem? Então, vamos aqui para a minha próxima questão. Esse vídeo vai ficar talvez um pouco longo, mas é porque eu estou explicando bem detalhadamente, falando bem devagar. E aí, se você não suporta ver vídeo devagar, você aumenta a velocidade do vídeo, tá? Vamos para a questão número
3, UERJ. Com o reflorestamento, é possível minimizar os efeitos do aquecimento global, tendo em vista que uma árvore consegue captar, em média, 15,6 kg de CO2 lançado na atmosfera por ano. Sabe-se que na combustão completa da gasolina, quando você está lendo essa questão, você já sublinha ali, combustão completa. Combustão completa sempre produz CO2 e água. Todos os átomos de carbono são convertidos em moléculas de CO2. Admitindo que 1 litro de gasolina contém 600 gramas de isooctano e 200 gramas de etanol, no período de um ano, uma árvore será capaz de captar o CO2 emitido na combustão completa de X litros de gasolina. Qual é o valor de X? Quantos litros de gasolina? Vamos lá. Eu tenho presente em 1 litro de gasolina, 600 gramas de isooctano, que é o C8H18, e 200 gramas de etanol, C2H6O. Eu vou fazer a reação de combustão separadamente, tá? Para cada um deles. Fazendo primeiro a combustão completa do isooctano, C8H18, se é combustão em presença de oxigênio, certo? Se minha combustão é completa, produz apenas CO2 e água. Beleza. Vou fazer o balanceamento. Eu sei que todos os carbonos são convertidos em CO2. Então, você tem 8 carbonos aqui, eu tenho 8 carbonos aqui. Tá? Vou fazer o restante, só para a gente poder ver o balanceamento certinho. Tá? Hidrogênios. Aqui tem 18, aqui eu vou ter o quê? 9. Tá? Aqui eu tenho 2 vezes 8, 16, tá? E esse 16 aqui eu tenho que somar o quê? Eu tenho que somar com o 9, tá? Vou chegar no número 25. 25, um pouco difícil aqui, né? Número ímpar, como é que eu vou colocar aqui na frente? Tá vendo aqui, ó, que eu tenho O2, 2 oxigênios? Eu posso simplesmente botar aqui na frente uma coisa que a gente não costuma recomendar quando faz reação, mas é possível. Eu boto 25 sobre 2, né? 25 sobre 2 vai dar o meu valor, que multiplicado por 2 dará 25. Então, eu terei no final 25 oxigênios, tá? Enfim, vou aqui fazer então o restante da minha conta. O isooctano está aqui, então para cada mol de isooctano, 1 mol de isooctano, eu produzo o quê? 8 mols de CO2. A minha reação é 1 para 8. Eu tenho aqui 1 mol de isooctano. Cada mol de isooctano tem a minha massa molar de quanto? Como é que eu vou chegar nisso? Eu vou pegar os valores e vou descobrir a massa molar do meu isooctano. Como? Cada carbono tem massa molar 12. Então, 12 vezes 8, 96. Vou somar ao 96, 18. Vou chegar no número 114. A massa molar do isooctano é 114, tá? Isso está para 8 mols de CO2. E cada mol de CO2 tem massa 44. Por que 44, né? O oxigênio vale 16, o carbono vale 12. 16 vezes 2, 32, mais 12, 44. Então, eu chego aqui na minha massa molar do CO2, tá? Mas eu tenho quanto de massa do isooctano? Eu tenho 600. 600 vem aqui para baixo, para descobrir o quê? A massa de CO2 gerada, tá? Fazendo este cálculo aqui, né, o 88 não, o 44 vezes 8, vezes 600, vou chegar em 211 mil. Dividido por 114, eu vou chegar no meu valor de 1.852, aproximadamente, tá? Tem vírgula alguma coisa aqui, mas já mata aqui. 1.852 gramas de CO2 produzido pela combustão do isooctano. Eu vou fazer a mesmíssima coisa
Vou pagar para fazer aqui em cima para ficar bonitinho. A mesmíssima coisa para o etanol. Vou fazer o etanol em azul. C2H6O. Combustão, então, tem oxigênio. Combustão completa produz CO2 e água. 2, eu tenho que botar o 2 aqui na frente. 6, aqui eu boto 3 aqui na frente. 3 vezes 2, 6. Oxigênio. Eu tenho 2 com 1, 3. Aqui eu tenho 3 vezes 1, 3. 2 vezes 2, 4. 4 com 3, 7. Mas aqui eu já tenho 1, né? Então eu preciso de mais 6. Só colocar o 3 aqui na frente. 3 vezes 2, 6. Multipliquei ali, né? Consegui fazer meu balanceamento, deu tudo certinho, beleza. Cada mol de etanol produz 2 mols de dióxido de carbono. Vou fazer o mesmo raciocínio. Aqui é 1 mol do meu etanol. Tem massa molar de quanto, né? 12 vezes 2, mais 6, mais 16. Eu apaguei aqui. 12 vezes 2, mais 6, mais 16, eu chego no meu valor de 46. Isso está para o quê? 2 vezes 44. Por que 2? Porque é o número de mol que eu tenho aqui na frente. Mas, na combustão de 1 litro de gasolina, eu tenho a produção de quê? De 200 gramas de etanol. Eu tenho a presença de 200 gramas de etanol. Isso vai produzir quantos gramas de CO2? Em vez de X, eu vou chamar de Y. Pronto. Meu valor aqui vai ser quanto, né? 44 vezes 2, 88, vezes 200, dividido por 46, e aí eu chego no meu valor de 382,6. Você deve estar se perguntando, Carol, você está fazendo com calculadora. Obviamente, senão o vídeo vai ficar enorme, né? Você deve ficar fazendo conta na mão. É importante vocês treinarem contas grandes em casa. Eu acho válido. Você treinar para conseguir descobrir macetes e o seu cérebro já ir treinando raciocínios lógicos, raciocínios matemáticos, porque é o que geralmente consome bastante tempo nessas provas, tá? Porque o raciocínio mesmo da questão é mais fácil, mas o tamanho da conta, né, os números que você tem que trabalhar realmente vão dificultando. Então, sempre tente descobrir caminhos mais fáceis, como eu fiz, por exemplo, na questão anterior. Tenta sempre usar um raciocínio matemático maior para você diminuir a quantidade de conta que você tem que fazer. Bem, cheguei aqui na minha quantidade de CO2 e o que eu vou fazer agora? Eu sei, então, que 1 litro de gasolina vai produzir o somatório, né, dessas duas quantidades de CO2 que eu acabei de descobrir. Então, em 1 litro de gasolina, eu vou ter a emissão de quê? De 382,6 mais 1.852 gramas. 1.852 gramas. E aí eu chego em 2, 2, 3, 4,6. Não precisa ter isso não. 2.234 gramas de CO2. Que eu vou converter para o quê? Para quilograma. 2,2 quilogramas de CO2. Isso é o produzido por 1 litro de gasolina. Minha pergunta é, quantas árvores são necessárias? Quer dizer, ou melhor, a pergunta é, quantos litros de gasolina uma árvore vai conseguir, quanto CO2 produzido por 1 litro de gasolina uma árvore vai conseguir absorver, tá? Então, quantos litros, né, vão gerar essa quantidade que é absorvida por uma árvore? Melhor assim? Quantos litros de gasolina vão gerar a quantidade de CO2 que é absorvida por uma árvore? Uma árvore absorve 15,6 quilogramas, né? Se cada litro produz 2,2, é só dividir esses valores, 15,6 por 2,2, que eu vou chegar na quantidade de litros absorvidas por uma árvore. Eu vou até fazer aqui bonitinho para ter a certeza. Vai dar 6,98. Você vai chegar em aproximadamente 7, tá bom? E aí você faz, chega na sua conta certinha. Na verdade, vai dar 7,09, tá? E aí você tem, então, o valor de X,
7. Beleza? Letra C. Essa questão é um pouco grande, sim, mas ela não é complicada, tá? Ela só é um pouquinho mais trabalhosa. É uma questão da UERJ. Tá? As questões da UERJ costumam ser um pouco mais diretas, mas tem uma ou outra que te exige um pouquinho mais de trabalho. Questão número 4. Tá? Chegamos à questão número 4. Lembrando que aí a gente vai fazer 5 questões, então chegamos na penúltima. Pesquisadores desenvolveram uma nova e mais eficiente rota sintética para produzir a substância atorvastatina, empregada para reduzir os níveis de colesterol. Segundo os autores, com base nessa descoberta, a síntese da atorvastatina cálcica de massa molar 1.154 gramas por mol é realizada a partir do éster 4-metil-3-oxonopentanoato de metila. Massa molar a 144 gramas por mol. Ainda bem que você não tem que calcular a massa molar, pelo menos. Já te tenho menos um trabalho aí. Considera que o rendimento global é de 20% na síntese da atorvastatina a partir do éster, na proporção de 1:1. Simplificadamente, o processo é ilustrado na figura. Considerando o processo descrito, a massa em grama de atorvastatina cálcica obtida a partir de 100 gramas do éster é mais próxima de. Vamos lá, né? Vamos por partes. Você não vai ler essa questão e vai correr no Enem. Você vai ficar, você vai ler de novo e você vai prestar atenção. A própria questão te dá a massa molar e te dá o rendimento. Isso é importante. Também te dá a proporção. Significa o quê na minha proporção aqui? Que 1 mol do éster produz 1 mol do meu remédio ali, que é a atorvastatina, que eu vou chamar de A. Tá? Minha proporção é de 1:1. Isso significa que no rendimento ideal, no rendimento 100%, qual é a massa molar do éster? A massa molar do éster é 144. Então, num rendimento de 100%, 144 gramas do éster vão produzir o quê? 1.154 gramas do meu remédio aí, da atorvastatina, certo? Isso 100% de rendimento, né? 100% de produto formado. Mas o meu rendimento não é de 100%. Meu rendimento é de 20%. Se 1.154 equivalem a 100%, 20% equivalem a quanto? Deixa eu ajeitar aqui na mesa que ela saiu do lugar. Esse meu 20% vai equivaler a quanto? Mais fácil assim. Agora eu consigo escrever direitinho. Tá? E aí eu faço essa regra de 3 e chego no meu valor adequado, certo? Que aqui vai ser de 230,8 gramas, beleza? Então, repara o seguinte. Depois de fazer aquela regra de 3 da porcentagem, eu descubro que, na verdade, utilizando o rendimento dado no meu problema, 144 gramas do éster vão produzir apenas 230 gramas da minha atorvastatina, tá? E aí fica muito mais fácil. Olha como é que diminuiu a quantidade, né? O número. Em vez de trabalhar com 1.154, eu vou trabalhar com 230, um número bem menor. Essa aqui é a minha relação, então, real, baseada no rendimento dado no problema. Mas a massa do éster trabalhada no problema não é de 144 gramas, é de 100 gramas. Então, 100 gramas do meu éster vão produzir o quê? X de atorvastatina. Faço esta minha conta aqui. Vou pegar o 230, vou multiplicar por 100 e vou dividir por 144 e vou chegar em 159,7. Aproximadamente 160 gramas. Letra C, C de casa. Tá bem? Então, fazendo aqui minha reação, eu chego no número ali adequado da atorvastatina. Então, repara que não é uma questão complicada, não é uma questão trabalhosa, é uma questão relativamente rápida, só precisa prestar atenção e
pegar bem o que a questão está te pedindo, tá? Principalmente quando ela fala de rendimento, tá bem? Então, beleza. Terminamos a questão número 4. Vamos para a questão número 5, que também fala de rendimento. Também é do Enem. Questão número 5 diz o seguinte. O cobre presente nos fios elétricos e instrumentos musicais é obtido a partir da ustulação do minério calcocita. Durante esse processo, ocorre o aquecimento desse sulfeto na presença de oxigênio, de forma que o cobre fique livre e o enxofre se combine com o oxigênio, produzindo dióxido de enxofre, conforme a minha equação química. Quem é a minha equação química? A minha equação química é o sulfeto de enxofre, que reage com o oxigênio, produzindo cobre e SO2. Tá? Massas molares dos elementos cobre e enxofre são, respectivamente, 63,5 e 32. Considerando que se queira obter 16 mols do metal em uma reação cujo rendimento é de 80%, a massa em gramas do minério necessária para a obtenção do cobre é igual a... Vamos lá, primeiro eu vou ver se minha reação está balanceada de maneira correta. 2 cobres, 2 cobres, 2 oxigênios, 1 enxofre, 1 enxofre. Beleza, está balanceado de maneira correta. Neste caso aqui, 1 mol de cobre produz 1 mol de sulfeto de cobre produz 2 mols de cobre, tá? Mas, essa relação aqui, né, de 1 mol produzindo 2 mols, é numa relação de quê? De 100%. Em porcentagem, uma relação de 100%, tá? Mas o rendimento é de 80%. Eu posso já saber o rendimento aqui, ó. Pego 80%, boto no lugar de X, e aí eu vejo efetivamente a quantidade que tá sendo ali produzida, que é uma quantidade de 1,6 mol. Tá? Pego 2, multiplico por 80, divido por 100. 1,6 mol. E aí eu vou fazer essa minha relação aqui já, ó. Considerando o meu rendimento de 80%, 1 mol de sulfeto de cobre produz 1,6 mols de cobre. Isso levando em consideração já o quê? Já o meu rendimento de 80%, tá? Beleza. Eu tenho a produção de quê? Né? Considerando que você quer obter 16 mols do metal. Então, considerando que eu quero obter 16 mols do metal, eu preciso de quantos mols de sulfeto de cobre? Tá? Se a minha relação é 1 para 1,6, repara que aqui eu tive o quê? Uma multiplicação de 10, né? Vezes 10. 10 vezes mais, né? Em relação ao número de mol do que eu tenho na minha proporção, tá? Aqui eu tenho 16 e aqui eu tenho 1,6. A relação entre eles é que o 16 é 10 vezes maior. Então, para produzir 16 mols de cobre, eu vou precisar de quê? Vou multiplicar por 10 aqui também. Vou chegar em 10 mols de sulfeto de cobre, né? Se 1 mol de sulfeto de cobre produz 1,6 mols de cobre, para produzir 16 mols de cobre, eu preciso de 10 mols do meu sulfeto de cobre, tá? Raciocínio aqui matemático, mas você pode fazer a regra de 3 e vai chegar no mesmo valor. 10 mols de sulfeto de cobre, mas eu não quero a massa de sulfeto de cobre. Eu quero o quê? Eu quero a massa de sulfeto de cobre necessária. Beleza. Vamos lá. 1 mol de sulfeto de cobre tem quanto em massa? 1 mol de sulfeto de cobre. Como é que eu vou saber a massa? Eu sei a massa do cobre e eu sei a massa do enxofre. É só multiplicar 63,5 por 2, que vai chegar em 127, e somar a 127 o valor do enxofre, que é 32. Vou chegar em 159. 159 gramas para cada mol. Se eu tenho 10 mols, é só multiplicar esse valor por 10. 1.000
590 gramas de sulfeto de cobre. Letra C de casa. Muitas letras 6 aqui, né? Pessoal, finalizamos por aqui, tá? É isso. Fiz as 5 questões com vocês. Agora tentem fazer as outras 5 questões, tá? Do número 6 até o número 10, que está disponível no questionário para vocês, está disponível aqui também no PDF, tá bom? E aí a gente se vê numa próxima.